Fala, galera desenrolada, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2024 aqui do Desenrola SMS, a nossa quinta temporada. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem relação aí com a inovação, algo bem diferenciado, que é a realidade virtual, mas o melhor de tudo isso é a realidade virtual aplicada à segurança do trabalho. Então a gente vai ver como aplicar isso, né, como que funciona, como que está vindo essa tecnologia para dentro da segurança. Eu sou a Deise Sprenger e hoje, juntamente com o Yuri, estamos aí. Salve, salve, desenrolados e desenroladas, sejam muito bem-vindos aí à nossa quinta temporada do Desenrola SMS, né? Então, com muita satisfação aí a gente retorna, né, com o apoio de vocês, que vocês seguem os nossos canais aí nas redes sociais, o nosso canal aqui no YouTube. Então, a gente retorna aí para continuar fazendo esse material, esse conteúdo de qualidade, né? E informação gratuita, que é o que a gente sempre fala, né? Que essa é a nossa missão aqui. Então, como a Deise falou, sou o Yuri Machado, engenheiro de segurança do trabalho, host aqui no podcast. E é interessante que a gente vai conversar hoje, Deise, sobre um assunto para mostrar que a gente não é o único, né? E a gente queria muito mostrar para vocês, né? Porque às vezes a gente comenta e o pessoal, poxa, eu não vi isso, eu vejo vocês fazer isso, eu vejo que isso é uma novidade, um futuro a longo prazo, enfim. E a gente, né, veio hoje aqui para mostrar para vocês que isso já é uma realidade e a gente faz parte aí, né, dessa inovação e quer trazer aí para vocês que já é algo acessível, né, nas organizações. Mas é importante a gente sempre falar aí da questão dos nossos apoiadores aqui do projeto, né, as empresas que nos apoiam aqui para fazer isso aqui também acontecer. Então nós temos aí a Crifer Equipamentos de Medição, a Luvex, cremes de proteção, a Marluvas, né, grande parceira nossa aí também, a AS Gestão Jurídica e Empresarial, Prossegue e a MetaSafety, né, que é a nossa empresa aqui do pessoal do Desenrola SMS, que a Deise vai falar um pouquinho para vocês agora da MetaSafety, o que ela é. Isso aí, hoje a gente vai falar muito dessa tecnologia que envolve a MetaSafety, né, que é a realidade virtual, mas basicamente a gente oferece treinamentos de trabalho em altura NR35 em realidade virtual, né, usando um óculos de realidade virtual, além de outras atividades gamificadas. Então, para saber mais lá, acesse o site, né, metasafety.com.br, para ter também mais informações. Isso aí. Muito bem, e para falar então sobre esse assunto magnífico, nós temos aqui um especialista na área que já está na área há muito mais tempo do que a gente, inclusive, né? Eu iria atuando com isso. Então, é o Fabrício Trevisan Pires. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em Higiene Ocupacional e Engenharia de Segurança do Trabalho. Fabrício acumula mais de 28 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais que atuam em projetos industriais, refinarias de petróleo e gás natural, petroquímicas, extração de petróleo onshore e outros. Atualmente é gerente de segurança, né, em projetos de expansão na multinacional chilena CMPC, uma das maiores produtoras de celulose, papel, madeira e produtos do mundo. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Maravilha, agradecendo de cara aqui o convite, privilégio estar com vocês. Esse canal que eu já estou acompanhando, está bombando aí nas redes sociais, né? E parabéns pela perseverança, especialmente, né? 29º episódio hoje, estreando 2024. E agradecendo aqui a oportunidade de falar de coisas que a gente gosta, né? Que gosta de fazer, que é do nosso trabalho, né? Obrigado pelo convite. Também. Sim, e muito legal, assim, poder, né? Saber que tu tá aqui pertinho da gente, pode vir conversar, né? A gente tem tantos talentos aqui ao redor e às vezes a gente nem sabe, não conhece, né? E, enfim, mas aí para começar, se tu quiser contar um pouquinho, né, pra gente da tua história, enfim, e dessa relação aí com a realidade virtual, né? Pois é. Então, para o pessoal que nos acompanha, né, como é que esse senhor de 41 anos está lidando com inovação e tecnologia, né? Mas só para fazer uma contextualização, né? Eu, atualmente, fazendo gestão, gerência de SMS, de segurança do trabalho nas empresas, obviamente, até para esclarecer, eu não me dedico ao tema exclusivamente, né? Eu trabalho com equipes multidisciplinares, onde a gente faz aquela clássica gestão dos KPIs, do regramento, do procedimento, do atendimento ao requisito legal, das equipes de emergência, enfim, aquele contexto todo que grandes projetos e empresas grandes necessitam, né? Então a gente está gerenciando todo essas ferramentas aí de gestão de gente.
E é meu perfil de muito tempo atrás, a questão da formação, porque vocês entendem, sabem do que eu estou me referindo, o pessoal também que nos acompanha, de que dos eventos acidentários, 95% estão vinculados a comportamento. Então é no comportamento que a gente vai matar na raiz muito dos problemas de segurança ocupacional. Né? Os demais 5% são decorrentes da condição de trabalho, né? Que a gente consegue arrumar muito mais facilmente do que comportamento. E aí a gente começa a falar de capacitação. E pessoalmente, para o meu perfil, desde da minha época aí de construção, né? Eu sou engenheiro civil de formação. Depois de 15 anos, eu migro para a área, me apaixono pela questão do trabalho, com uma oportunidade na Petrobras, Refap, aqui no Rio Grande do Sul. Mas desde a formação, desde a época de engenheiro civil, digamos assim, eu sempre fui muito voltado para essa questão da capacitação. Por quê? Né? Por uma própria experiência própria, né? Na época da faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, chegava na PUC, Rio Grande do Sul, e eu, cansado, né? O corpo tá pedindo ali, e eu tenho o clássico lá, o professor lá no quadro e tal, né? Fazendo a indicação de livros, e eu olho para os colegas ao lado e eu penso, não tá funcionando, né? Só perguntando quando é que é a prova, né? Então, me incomoda desde então, né? Depois a gente passa para os treinamentos, né, profissionais, a gente começa a treinar gente no decorrer das empresas, e o esquema e o processo é o mesmo. Isso também vale para filhos, né? A gente tem 2 adolescentes e também acompanha o processo, né? É o mesmo jeito, né, de se ensinar de 1900, possivelmente. Tem uma frase aqui, não vou incorrer em erro, ó. Somos educadores do século XX, o que cabe a mim, né, com uns 41 anos, ensinando pessoas do século XXI, ou seja, o pessoal que nasceu depois de 2000, e com modelos do século XIX. É verdade. Parem para pensar, né, o nível de efetividade disso, né. Então, eu tenho ali o passivo, o aluno passivo, olhando hoje, talvez para um slide diferente da lousa, né, mas ainda é o método, né, que... Para os dias de hoje, para uma geração que viu Avatar em 3D, com um som absurdo, com tanto estímulo, fazer essas pessoas sentarem numa sala de aula é realmente difícil a aderência dessa informação. Então eu tenho esse incômodo, e por onde eu passo eu acabo levando essa questão do fazer diferente, né? Quer resultado diferente, começa a fazer diferente agora. Sim, e a gente nota, assim, muito... Já existia isso, né? Já existe isso da indústria, mesmo ela sendo composta por várias gerações, né? Mas cada vez mais, a partir de agora, a gente vai ter esses nativos digitais dentro das organizações. E a gente tem que dar um jeito, porque senão... nada vai prender. Esses dias até a gente estava conversando com o pessoal numa feira que eles comentaram que eles não conseguem nem contratar as pessoas mais, né? O pessoal não fica, não. Não fica. É uma alta rotatividade, em função muito disso. É outra geração. É outra E geração. a gente, da parte da docência, sente isso muito também, né? Que tu citaste. A gente pega uma gurizada que é muito difícil concorrer com o celular, com as outras tecnologias, e até um dos motivos que a gente buscou ir para esse lado é, cara, eu tenho que usar essa ferramenta que os caras usam ao nosso favor, né? E porque senão tu não pega eles mais mesmo, assim. A gente, principalmente 20, 21, 22 anos ali, e eles já acostumaram a ter o slide desde o ensino fundamental. Então o slide para eles não pega mais, né? Que a gente, eu lembro que quando, né, na época de escola, pegava ali o quadro ainda escrito, mas quando a gente foi lá pra faculdade, coisa já deu uma melhorada. Mas eles já estão acostumados com o PowerPoint, né? E aquilo lá pra eles é muito difícil, né? Tem uma sequência, eu acho que vocês conhecem, que é a do como é que funciona o cérebro, né, do aprendizado. Então tem uma escala aqui também, né, Yuri? 10% lendo, eu absorvo 10%, lendo e ouvindo um pouquinho mais, eu vou avançando para 50%, vendo e ouvindo, e talvez eu chegue a 70% discutindo com os outros, né? E aí... fazendo 80%. Tá aqui os números para mim não cometer um erro aqui. E aí a gente começa a falar de realidade virtual, né, para quem ainda está conhecendo a ferramenta. Eu começo a fazer por quê? Porque eu estou imerso num ambiente 360 graus
e eu estou interagindo com o meu ambiente, né? Então eu estou fazendo. O cérebro não distingue se ele está numa realidade real, vida real, ou no ambiente. Eu tenho experiências muito interessantes de que durante o treinamento nós tivemos que arrancar o óculos, porque as pessoas descobrimos, né? Esse é um ponto interessante, fobias. Especialmente do trabalho à altura. Aconteceram algumas situações onde eu tive calma, você está em cota zero, tranquilo, é um treinamento, tá tudo bem. Mas chega um momento que o cérebro começa a não distinguir que ele está num mundo virtual, né? Então, também serve para isso. A realidade virtual, até, né, diferente do que nós temos na saúde para descobrir fobias, a gente começa a ter um recurso aí de descobrir essa problema. Vou te fazer um questionamento, Fabrício. E até a gente estava discutindo um pouquinho antes, fora de nós começarmos a gravar. Você imagina que num treinamento, que normalmente um treinamento presencial, né, tu tem ali a parte teórica e a parte prática, normalmente alguns sobem num andaime, alguma coisa ali. Vamos falar em trabalho à altura, que é o que a gente está falando. E às vezes nem todos sobem, porque não tem equipamento para todo mundo. A gente não consegue captar, por exemplo, esse tipo de informação como fobia, como gente que nem entendeu o que a gente falou de ponto de ancoragem, de fator de queda. Nesse tipo de metodologia que a gente vinha tendo, né, eu não sei, na tua visão, fica difícil, né, da gente conseguir ter esse cuidado individual com cada trabalhador, né? É difícil. Ainda num grupo, né? Num grupo muito grande, turmas de 30, 40 pessoas que nem muitas vezes a gente vê, né? Tu pode ser o cara, o instrutor, o cara, mas tem um limite, né, para dar qualidade, né? Então, no projeto que a gente desenvolveu, tem uma particularidade que é um treinamento, quando ele é aplicado para a pessoa. Legal. Isso nos demandou um recurso e nos deu mais lentidão, né? Então, a gente teve que selecionar o público mais estratégico, liderança operacional para cima, para que a gente pudesse dar conta, né? Desejo nosso era que a gente pudesse ir lá no cara que está com um risco na frente, né? Sim. Chegaremos lá, talvez um dia, mas a gente teve que estabelecer uma estratégia. Eu estou falando de projetos com 5, 6 mil trabalhadores. Então a gente teve que fazer uma escolha. Nossa, sim. É muita, né? gente. Muita gente. Então é um amadurecimento e a gente vai avançando, né? Tivemos excelentes resultados e até o momento, porque concluímos agora recentemente um projeto de ampliação da fábrica depois de 2 anos, praticamente 3 acidentes com afastamento. Só, que maravilha. Esse é o ponto, né, Deise, que a gente sempre comenta com o pessoal, que a gente escuta muito, o pessoal diz assim, não, mas o meu dá certo hoje. Por que eu vou mudar, vou migrar para esse tipo de tecnologia? É esse tipo de dado que a gente está falando, é esse tipo de número palpável. Dá certo, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer, os gestores não conseguem fazer a relação entre o número de acidentes que tem e a qualidade, por exemplo, de uma capacitação. É algo que parece que para eles não tem uma conexão. E aí tu trouxeste um número, né, bem dentro disso que a gente está falando. Pro porte do projeto, pro tamanho do projeto. Sim. Quantos funcionários envolvidos? Não, passaram por nós 8 mil. 3 acidentes é um número... No pico passaram, né? No pico tivemos 5 mil, enfim. Envolvendo paradas de manutenção. Você sabe o desafio que é fazer segurança em paradas de manutenção. Tudo acontecendo junto, né? Tudo ao mesmo tempo, um sobre o outro. Então, obviamente, a gente não pode se enganar também que depositar o resultado somente numa ferramenta, não. Claro. Mas ela contribui, né, com todas as outras camadas de prevenção que a gente tem, né? Claro. Mas eu começo a ter dados, Yuri. Eu começo pela primeira vez aqui, talvez no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu começo a mostrar dados de convencimento aí para os nossos líderes, né? Eu fico pensando, a primeira vez que tu foi falar desse tipo de tecnologia para tua gestão, como é que foi essa experiência, né? Quando tu chegou com isso. Vou apresentar. Quantos anos faz? Como é que foi a primeira experiência? Eu tenho um negócio novo para apresentar para vocês. Então, a gente conhece os nossos players, né? Sim. Dentro da empresa e a característica de cada um. Obviamente, eu trabalho com a realidade virtual já há quase 3 anos e com alguma experiência, a gente não se joga só com um slide para vender uma ideia. Depois de um tempo calejado, eu, obviamente, só fui para o convencimento quando eu tive em mãos o recurso. Eu tive o privilégio de ter um parceiro que emprestou o óculos por algum tempo, me deu acesso
aos simuladores transversais da empresa, prontos, né? E eu simplesmente eu tenho algo para mostrar. E o mostrar é botar o óculos na pessoa. Senão não há como entender Não tem como explicar. e vender essa ideia, isso. tá? Uhum. É só colocando... então, o pessoal que nos acompanha tem uma experiência, não é aquela que tem no shopping lá, aquela coisa, né? Não. Muitos me falam, mas eu não gosto disso porque me dá enjoo, Fabrício. Experiência ruim, mal conduzido. Exato. Né? Então, nós estamos falando de outro produto, tecnologia de ponta, né? E, inclusive, falando um pouquinho do óculos, óculos mais atuais, eles já vêm com esses 4 pontos aqui, não sei se o pessoal consegue ver aí na câmera, mas esses 4 pontos já são câmeras. Né? Daí vocês começam a entender como é que eu interajo com o mundo virtual. Ou eu tenho o joystick interagindo, ou esses mais modernos já com os dedos. Eles reconhecem as pontas dos dedos e eu começo a fazer movimentos de pinça e eu começo a interagir. Então, para vocês entenderem, além do safety zone, né? Uhum. Para quem ainda tem esse receio, eu fico enjoado, eu vou me bater nas coisas, não. A ferramenta estabelece um safety zone. No momento que o óculos atravessa essa grade virtual, você começa a enxergar a realidade de ambiente. Então, zero risco, né, para quem ainda tem esse receio de dar ajoelhada em mesa ou tropeçar em alguma coisa, zero risco, porque a ferramenta já vem pronta para isso. Bem pensada nisso. Né? E aí, quando tu apresentou e o pessoal experimentou, então, os teus gestores, como é que foi? O homem do dinheiro precisou de 30 segundos para se convencer. Olha aí. Só! A partir dali, era só ver a reação dele. Lógico que ele fez um jogo duro ali, porque é o papel dele, vamos avaliar, mas eu olhei no rosto dele que ele estava convencido. Então, a dica é, para convencer, tu tem que dar essa experiência para as pessoas. Para experimentar. Porque nós podemos fazer 2 horas aqui explicando e a vivência, ela é fundamental para o convencimento das pessoas. Sim. Tá? Sim, e hoje vocês já começam a ter dados, né, como tu falaste, e tu consegue ter uma mensuração, assim, de, reduziu, sei lá, 50%, 90% o número de acidentes, ou alguma coisa que a gente consiga comparar o antes e depois? Ainda não, porque esse projeto em maior escala, ele aconteceu agora, né? Então eu preciso comparar banana com banana. Isso. Então hoje eu não vou ter a primeira banana, eu tenho a primeira banana. Talvez no próximo projeto eu consiga comparar e fazer esse parâmetro. O início do projeto. Porque no projeto anterior eu não tinha ferramenta. Então eu ainda não consigo fazer. Mas eu tenho dados muito interessantes, especialmente aonde nós desenvolvemos o trabalho em altura, né, que ele é customizado. E o meu desenvolvedor sinaliza para mim que nós somos o primeiro do Brasil a ter o customizado. O que é o customizado? Eu tenho o uniforme da empresa, eu tenho o capacete, o cinto que nós usamos, né? Sim. E eu tenho o procedimento em altura. Na CMPC, o limite do trabalho em altura não é 2 metros, conforme prescreve na E35, e 1,5. Então eu tive que ir adaptando, porque eu não poderia ter conflitos nisso no treinamento, né? O aluno não pode sair com mais... dúvida do que ele entrou. Então, foi muito interessante, a gente desenvolveu o trabalho em altura e movimentação de carga, ou seja, olhando para esses 2 perigos, altura e movimentação de cargas, os resultados foram muito bons, porque a probabilidade de algum evento era fantástica. Nós tínhamos pessoas a 80 metros montando andaime praticamente que todos os dias, né? Então, aí eu consigo já trazer alguma coisa estatística desse. Que legal. De resultado bem positivo. E dentro dessa realidade de vocês lá, né? Quando a gente fala em trabalho em altura, é uma infinidade de atividades. Né? Pode ser montar andaime, pode ser movimentar uma peça próxima a uma zona livre de queda, enfim. O que o de vocês hoje contempla? Quais os tipos de atividade, né, quando a gente fala em trabalho em altura, nesse projeto de vocês, o que é contemplado ali? Ele começa muito com... se o trabalho de altura começar errado, ele vai errado até o fim. Então, nós trazemos para a realidade, inclusive com uma fidelidade impressionante, o nosso documento, a nossa permissão de trabalho em altura, está ali aparecendo. Legal. Então, a gente insiste muito na liberação do trabalho em altura e da inspeção do cinto, né? Eu tenho lá personagens onde o aluno tem que inspecionar e ver se está todo mundo com o cinto bem colocado, se a inspeção do mês da cor está lá.
Então, tem uma energia gasta antes de que ele mesmo suba e faça a sua progressão de talabartes numa escada marinheiro que a gente tem lá. Então, a gente começa basicamente aí e faz a experimentação de que ele tem que subir em determinada altura e tem que fazer uma inspeção lá e, enfim, as coisas vão acontecendo. Tem um clima lá. O pessoal chega uma hora que se dá conta e olha para baixo, assim, leva um susto porque já estão a 30 metros de altura de forma virtual, né? Então, a gente insiste muito na liberação do trabalho em altura. Sim. Porque ele tem que internalizar aquilo ali. Né? Antes de estar lá. Porque por mais como a gente comentou ali antes, né, tem uma variedade de tipos de atividade de altura que tu pode ter, o começo é muito similar em todos, né? Tem toda essa questão de liberação, documentação, entender a importância daquilo, para que serve aquela documentação, não é uma mera formalidade para assinar e começar a trabalhar, né? Eu acho que é bem interessante já começar a doutrinar o pessoal a planejar a tarefa, né? Que muitas vezes o pessoal tem essa dificuldade. E especialmente, Yuri, o líder operacional, né? Exato. Porque ele está cuidando daquele grupo. Então, um detalhe importante que a gente força, né? Quem é da área sabe, a habilitação trabalho em altura, eu tenho que estar com o ASO apto, eu tenho que estar treinado. Essas duas formas vão me dar a habilitação trabalho em altura. Então, a gente força que o líder olhe o crachá e ele tenta identificar, é um erro, ele vai avançando, inclusive, ele vai avançando e vai respondendo num tablet algumas perguntas. Isso vai gerar um relatório no final a pontuação dele. Legal. E um dos aspectos é ele procurar qual era o crachá que não tinha o ASO com a data vencida. Tem um crachazinho lá, ele inspeciona 5 trabalhadores e a gente vai forçando e treinando. E isso ele recebe uma resposta imediata ali quando ele não encontra, ou você só tem esse acesso no final? Só no final, mas ele não sai sem o serviço não começa sem ele conseguir fazer a... Não, consegue. Ele não vê o resultado. Entendi. Mas ele não termina o curso sem saber o que ele errou. E isso é outro ponto muito positivo. Exato. Hoje tu faz uma prova de ENE35 no final de um curso de 8 horas, tu marca A, B, C ou D X e vai embora. E vai embora. A nossa proposta é que ele não saísse do... E pedagogicamente realmente é isso, né, que a gente busca, né? O feedback, né? Tanto o reforço positivo quanto aprender com erro. Aprender o retorno ali, né? Bem legal, bem legal. Essa é uma das vantagens, eu acho, do VR, assim, né? De ter esse feedback imediato. E, inclusive, muito associado à gamificação, né? Que tu comentaste também, que vocês também têm essa... Insisto muito na gamificação. Porque ela te impede de seguir para certas etapas se tu não cumprir alguma tarefa, e isso acaba forçando o cérebro a entender. A gamificação está sendo muito interessante. A gente usa nos DDS, na interação do DDS, que é um grande jogo, né? Quem não quer ganhar né? Quem não quer estar na frente, quem não quer estar no pódio, né? E tem o conceito do Storytelling. Por que é tão atraente o game, né? Game, jogo, brincadeira. Mas mais uma vez, o cérebro está ali competindo. É do ser humano, ainda mais do masculino, né? Da competição. Então, a gamificação, quais são os aspectos do jogo que atraem, especialmente as crianças e qualquer adulto, né? Tu tem uma trilha sonora, tu tem ele te mostra o avanço, a bonificação, o que tu tá ganhando. Isso tudo vai fazendo um contexto onde a informação tá sendo absorvida de fato. Sim, brincando. É aí que tá, né? E pedagogicamente, como a gente fala, a gente aprende melhor quando a gente tem emoções relacionadas, isso, né? Córtex frontal. E nos games a gente tem isso quase que automaticamente, né? Sim. Tanto pela competição quanto pela emoção de estar ali e querer terminar logo, né? Enfim. Bem lembrado. Mexe numa área do cérebro e isso tá fixando, né? A emoção fixa. Né? Tanto é que um bom orador, um bom político, ele conta uma história. Ele é um storyteller, ele conta uma história e tu tá querendo saber até o final da história. Te prende, né? É interessante, né? Porque aí migrando para docência agora, sala de aula. Se tu passa lá, responda essas 10 perguntas aqui para fixar o conteúdo. Né? E ficam conversando em celular e não sei. Agora faz um Kahoot, né? Que é uma plataforma, nem sei se a gente pode falar. Sim, lá da Noruega, é a ferramenta que eu uso. A plataforma, né? Tem plataformas aí que fazem esse tipo de gamificação. Passa em aula, as mesmas 10 perguntas que ninguém respondia.
vira um coliseu aquilo ali, que daí todo mundo quer participar e quer. E se tu oferecer, vai ganhar, sei lá, qualquer coisa. Nem precisa oferecer nada. Melhor ainda. Mas nem precisa oferecer, já se degladiam. E não valeu, e eu sou o melhor. E é impressionante a gente isso. tem um simples pódio. E só as pessoas irem lá na frente, subirem no pódio e serem reconhecidas, aquilo ali já muda comportamento. É muito interessante. Eu já fiz a experiência de fazer isso na indústria, né? De fazer esse tipo de game. E aí fornecer um certificado. Meu Deus, o cara levou pra casa, tirou com família, foto. Foi um negócio assim que a gente não tem noção, né, de quanto mexe isso. E como tu disseste, né, e aquilo fixa, né? Tenho certeza que aquilo que ele ganhou, das perguntas que ele responde, nunca mais ele vai esquecer. Tem um conceito que eu vou fazendo parte daquilo, e ele, mesmo que ele não seja o grande cara da segurança, daquele dia ele foi. Então ele vai assumindo uma resposta. Pô, mas eu ganhei ontem, né? Eu não vou fazer desvio aqui, eu sou o cara que eu sou referência agora. Exatamente. Se tu vai fazendo isso e vai envolvendo mais gente, tu vai mudando cultura de segurança. É o compromisso que tu assume né? perante todas as outras pessoas, né? Botava faixa aqui, guardião de segurança, o cara. E aí, fica chato o guardião. Tu tá com uma abraçadeira parece similar a uma abraçadeira de capitão, assim, né? Que o pessoal usa, né? No braço, um velcro aqui, guardião. E todo mundo vê de longe aquilo, né? Como é que tu vai cometer um desvio com uma abraçadeira de capitão escrito guardião de SMS, o líder? E eu aqui botando óculos na testa, não posso mais, né? Não dá, né? Então é isso que vai envolvendo as pessoas. Mas olha só que legal, né? Pra quem tá em casa, inclusive, anotem essas dicas, porque são coisas simples, né? De fazer uma abraçadeira, um certificado, um pódio. Botãozinho. Um botão. Simples. Um reconhecimento público, né? De que aquela pessoa teve uma boa performance. Coloquem aí nos caderninhos. E normalmente um dos argumentos que a gente escuta muito, eu não consigo inovar porque a empresa não me fornece recurso financeiro. A gente está falando aqui de ideias simples, né? Se não for algo, digamos assim, que envolva tecnologia, gamificação não necessariamente também pode ser só com tecnologia. Tu pode fazer, efetivamente, dinâmicas, né? Dinâmicas que não envolvam tecnologia, apesar do foco ser esse do nosso bate-papo. Mas existe, né, uma série de outras metodologias ativas que a gente chama que pode ser utilizado em sala de aula, em treinamento, em DDS. E que a gente está falando de recursos praticamente... Eu uso um termo para minhas equipes, né? O teu movimento de comunicação ele tem que ser memorável. Ele não pode ser só mais um DDS. Porque daí o profissional da segurança vai entrando no descrédito. Ele tem que ser memorável. Eu vou incomodando o meu pessoal e dá trabalho ser memorável. Tu tem que preparar um DDS. Dá trabalho. É verdade. Dá trabalho. Eu implementei um sistema onde terça e quinta, das 8h15 às 8h30, obrigatoriamente, isso é um fruto do Covid, da pandemia, online. Eu tenho DDS de 250 pessoas. E vai criando um constrangimento nas salas, chega uma hora que dá um silêncio, e depois de um tempo, opa, o que houve? Aquela conversa do início do dia, é a hora do DDS. E aí quem faz o DDS? A segurança? Não, a liderança. Isso é muito legal isso também. É legal. A gente começa a ser suporte, a gente faz também quando precisa, né? Quando tem que fazer uma abrangência de um acidente ou outro, mas a gente está ali calçando o líder. E quando ele quebra esse constrangimento de falar, de comunicar, eu não domino isso, quando ele quebra, ele começa a gostar e começa a perguntar quando é que é a minha vez de novo. Olha que legal. É muito legal. Bem legal. Estou falando de gerentes, tá? Sim. Gerente de outras áreas. Então, o nosso movimento tem que ser memorável. O treinamento tem que ser memorável. Eu costumo dizer, realidade virtual, o trabalhador tem que chegar em casa, se ele não contar para o filho, para a esposa, não funcionou. Né? Verdade. Ninguém conta, eu fiz uma reciclagem da NR35, né, quando chega em casa, né? Ninguém chega animado contando um negócio desse. Lógico, né? Eu nem deveria, né? Mas aqui, na realidade, é uma experiência memorável. E aí ele conta. Vocês imaginam se ele não vai lembrar daquilo ali que ele aprendeu. Né? E agora, insistindo, falando um pouquinho mais do projeto nosso de realidade virtual. A gente fez a opção de treinar individualmente. Nós atravessamos a pandemia. Eu tive a sorte também de contar com um profissional de psicologia, uma colega de RH. Por quê? Porque o treinamento não podia simplesmente ser, coloca esse óculos aí, tu tem 10 minutos e vai terminar, no final tu vai ter uma pontuação. Isso não é experiência, isso não é treinamento. Então,
a atenção ao profissional vinha desde ele receber o e-mail. Amanhã você vai ter uma experiência legal. Você venha com óculos. Legal. Ele recebia um e-mail já quebrando algumas dúvidas que a maioria tinha. Eu levo meu óculos ou não posso levar meu óculos? Eu uso lente, eu posso usar? Legal, Pode. legal. Então, com algumas orientações, ele era preparado para essa imersão. E, naturalmente, a gente teve que enfrentar o Covid, né? E aí, para o projeto, para de treinar os caras. Nós já gastamos, já compramos um monte de óculos e desenvolvemos ferramentas, né? Eu estou vendo que a colega está trazendo aqui, eu acho que até é pitoresco. E aí, você desiste no primeiro, né? Na primeira dificuldade, abandona. Até outra dica aqui para o pessoal. Isso aqui é um equipamento de UVC, não sei se essas câmeras estão pegando aqui. Tá pegando. E de repente, chega o Covid e o pessoal começa, vai ter que parar, né? Nós não vamos poder a cada 1 hora colocar o óculos no rosto de alguém. A gente sabe que o álcool 70% é inimigo do eletrônico, né? Uhum. E eu não desisti, não, para aí, vai ter que ter um jeito. Então, a gente começou a aplicar, ela é uma ultravioleta, a gente só tem cuidado para não jogar no rosto, né? E a gente aplicava no óculos e nos controles na frente do aluno. Além do processo de higienização, criamos um protocolo, obviamente, com álcool e tal, com os afastamentos, mas a gente não parou porque descobrimos uma ferramenta de mostrar para o aluno, isso aqui é totalmente eficaz, ele desestrutura o vírus, né? Ele desmancha aqui 99,9% de eficácia, e aí a gente conseguiu dar continuidade. Eu desconhecia. Eu também. Me pergunta investimento. Magia mágica da internet, né? Tu vai atrás, tu tem R$1.000, tu compra um equipamento desse, Olha que só. viabilizou a continuação de um projeto. Eu desconhecia. Então não esse dá para equipamento. desistir. Não é qualquer ultravioleta, é o UVC, na frequência certa. Isso aqui, quem é o profissional, quem é o ramo que usa, que eu fui atrás? O dentista, o cara que tem que esterilizar a ferramenta, o cara que do laboratório. Isso aqui é muito comum, feixes de UV, para o pessoal se esterilizar antes de entrar em alguns ambientes. Tu vê, por mais que é um recurso da parte de segurança do trabalho, eu realmente, humildemente digo que não conhecia. Tá não. aqui, vão atrás lá. A Biolambda é uma das marcas, tem vários produtores aí dessa ferramenta. Então, eu resolvi trazer para mostrar que não dá para desistir na primeira barreira, né? E era era um aspecto mais psicológico do aluno que a gente tinha que quebrar do que a gerência da empresa preocupada com a disseminação do vírus, né? Que a gente tem algo completamente revolucionário, que é essa questão, né, da inovação, do uso do óculos. E imagina se na primeira oportunidade, na primeira objeção ali, realmente isso não funciona, porque a primeira coisa que aconteceu já não deu. Isso. E quem leva a culpa é a ferramenta. É a ferramenta, exatamente. Foi um fator externo. Mas se tu não souber defender e contornar isso, fica dizendo que, né, não funcionou aquele investimento todo da ferramenta. Então a gente tem que dar uns pulos aí para tirar uns coelhos da cartola de vez em quando. É muito legal isso. É muito legal ver. E eu não sei, assim, qual que é também a tua visão sobre isso, né? Mas a gente vê crescendo muito essa demanda, tanto em realidade virtual como realidade aumentada, enfim, inteligência artificial. Tu acha que é uma tendência isso agora, a curto prazo, médio prazo, a gente ter isso mais implementado? Vocês também, com a Meta Safety, a sensação é que a gente está correndo atrás já, né? Quem trabalha com isso. Exato, a gente sente isso. Eu como vivo isso, eu olho para um país desenvolvido, onde as crianças de 7 anos, cada uma tem o seu óculos e seu tablet, na Noruega, por exemplo. Então, quando eu olho uma realidade daquelas, eu fico, gente, estamos atrasados, né? Então, vamos. Mas, enfim, cada um na sua realidade. E te respondendo, Daisy, tá aí, né? Já tá aí. Já tá aí. Então, atenção, você, profissional de segurança, tá massificando, tá ficando, né? Tá ficando mais acessível em termos de custo, de opções, né? A alternativa de vocês é muito interessante, porque não requer grandes investimentos. Você vai lá e experimenta, né, um piloto, se funciona, né? Não faz de cara um grande investimento, uma empresa pode testar se funciona ou não. Eu acho que o formato de vocês é muito interessante.
de novo, tem que botar o óculos, né? Tem que Tem botar. que botar. Por isso que a gente estava comentando que uma das portas de entrada tem sido a Ciparts pra gente, né? Que acaba sendo um investimento relativamente inferior ao fazer o treinamento de todo mundo, mas essa experiência de botar o óculos, tá? Bota, né, o Tem como óculos. explicar como né, sem colocar o óculos. E na mesma linha da tua pergunta, Daisy, eu tô trazendo ali recentemente um post, uma matéria do Elon Musk, né? Multibilionário, e já concordando com ele, que se ele não concorda que o ensino do primeiro mundo é eficaz, vocês imaginam aqui na nossa realidade na América Latina e Brasil, né? O que sobra? Então, contar essa situação pitoresca, obviamente que o Elon Musk não ia deixar os seus filhos em escola, né? Mesmo que seja em Harvard ou coisa parecida, ele pode, né? Ele contratou e fez a própria escola, né? Com um especialista em educação chamado Josh Dam, que montou com Elon Musk uma escola chamada Ad Destra, com total imersão, com tecnologia, onde as crianças são provocadas a ter senso crítico, a resolver problemas, e aí é um outro método totalmente daquele passivo que a gente está dizendo, né? Num certo momento, acho que os filhos ficaram com a necessidade da interação com outros seres humanos ou outros milionários, então o Elon Musk deixa o filho de outros milionários participar da sua escola, até para as crianças saberem que tem outros seres humanos, e aí o interessante é que nesse momento, esse formato de ensino, o próprio Joshua está formatando para uma massificação. Nossa, isso seria fantástico. Se chama Síntese, procurem no Google Síntese, e ele, com custos muito baixos, ele traz toda aquela metodologia, e isso pode ser feito a partir da distância daqui a pouco, ou seja, te respondendo, tá aí. Muito tá batendo na nossa porta, talvez na nossa porta dos fundos ainda no Brasil, mas já é uma realidade essa tecnologia de imersão, né? A gente sabe que a gente tem muito problema com relação à educação, toda essa estruturação até pedagógica, e não é uma coisa que vai mudar rápido, mas eu acho que esse movimento que acontece nos países vizinhos acaba pressionando essa mudança, então eu acho que no fundo isso vai ser muito bom, assim, né? Porque uma hora a gente vai ter que aderir a esse negócio, Com o advento da internet, a gente acaba tendo essa informação mais rápida. Né? Eu até fiquei surpresa no ano passado, quando a gente iniciou todo esse processo, a gente foi olhar dados, assim, e tinha sido vendido mais óculos do que PlayStations naquele ano. E a gente não vê isso sendo usado para uma finalidade séria, como a gente usa, né? É para games e tudo mais. Mas eu acho que isso é bom, né? É uma porta de entrada também, porque no momento que as pessoas começam a se familiarizar com a ferramenta, ela começa a fazer mais parte da vida também, assim como o celular foi, né? Enfim. E hoje a gente já não vive sem, então... É mais atraente o óculos para o entretenimento, né? Inclusive, falando de outro tema que vocês com certeza vão trabalhar por aqui, que é o metaverso, as Big Techs estão adquirindo os fabricantes, estão dominando a tecnologia do óculos, porque daqui a pouco você não irá, né? Você vai entrar nesse mundo chamado metaverso, você vai vender e comprar, e vai interagir com as pessoas. Já existe bastante isso, na verdade, né? Acontecendo. Já está acontecendo. Para quem podem pesquisar aí, né? Então já é possível comprar tanto artigos digitais, né? Quanto NFTs, e até lojas físicas já é possível visitar e fazer compras. E aí a gente tá falando do negócio que parece do filme De Volta para o Futuro. Não, está acontecendo isso, já é possível, né? Por isso que a gente tem essa sensação de estar ficando para trás, quando o Fabrício comentou... Quem tá lidando com isso tem o sentimento que nós estamos correndo atrás. Volta e meia, a gente comenta, cara, vamos buscar a gente tá ficando para trás e a gente precisa acelerar. E em contrapartida, aí às vezes a gente olha pro lado também, mas aí a gente tá falando mais regionalizado, ainda a gente não enxerga isso, mas a gente, quanto mais se aprofunda, quanto mais lê, vê que isso já é uma realidade e já tem um tempo. Né? Pro público que nos acompanha, eu acho que tem um filme interessante que dá uma boa noção do metaverso, que é o Jogador Número 1. Isso. Ele é muito, embora voltado, tem uma história toda, né, mas ele mostra muito a realidade onde as pessoas estão lá dentro vivendo, e com a sua moeda, enfim. O Jogador Número 1, ele explora bem isso, né? Interessante. Tem outros, né? Também o
o Tron, aquele também, ele acaba Também. fazendo essa relação, né? Tem outros, na verdade. O próprio Matrix, né? Não deixa de ser uma Também. ideia de metaverso, né? Conceito, Porque tu tá num ambiente, mas tu tá controlando um avatar em Uhum. outro, né? E isso o cinema já vem alimentando gente há um tempo, não com intenção, né? Mas, poxa, eu não consigo enxergar o que é metaverso. A gente já tá falando aqui alguns exemplos, né? Que a indústria, principalmente do cinema, já nos introduziu faz tempo. Uhum. Sim, Então, sim. como a gente tá falando, às vezes é difícil explicar para quem nunca usou, né? Mas já existem experiências cinematográficas que todos nós já vimos, né? O Avatar não deixa de ser também, se tu parar pra ver. Apesar que não é uma realidade virtual, mas é uma realidade alternativa, né? Que o pessoal tá em um ponto e controlando um avatar em outro, né? E o mais fantástico é que com essa vinda da inteligência artificial com mais tecnologia, a gente já tem avatares mais reais também, né? Antigamente a gente tinha avatares que eram bonecos, robóticos, assim, né? que nem se mexiam, né, e tal. Agora, os avatares começaram a falar e agora eles já têm a forma humana perfeita, né? Então, acho que é uma evolução. Parecido. Tá parecido. Tá bem parecido. Assustador até. É assustador, né? É verdade. É. A gente Mas é a acaba... tendência, não tem como fugir mais disso. E que a gente consiga usar isso a nosso favor, né? A favor da segurança para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade de treinamento, de comportamento, enfim, né? O que a gente puder fazer nisso, melhor. Mas muito bem, já vamos ao avançado do horário aqui, né? Já estamos aí Para vocês. Tá boa a conversa. Tá bom. A gente gosta também nesse ponto aí, nesse último período aqui do episódio, a gente gosta sempre de perguntar, né? Se tu tem algum caso relevante, assim, algo engraçado que tu tenha passado nessa trajetória. A gente sempre gosta de falar do que é legal, do que é ponto positivo, mas a gente também gosta de dizer dos percalços que a gente passa durante, né, muitas vezes a nossa trajetória. Sim. Até a gente chegar a ser um profissional realmente, né, estável, a gente passa por alguns perrengues, né? E às vezes a pessoa também, não, eu quero falar de um projeto grande que eu participei, de algo que foi relevante para que eu conseguisse, né, ter uma ascensão na área, assim. Tu lembra de alguma coisa, assim, que possa ser importante para o pessoal que está assistindo? Eu acho que, assim, como uma dica também, né, a realidade virtual, a ferramenta, ela traz essa vivência, né? E contei aqui da volta que a gente teve que arrumar com Isso eu achei fantástico. VC, né? E eu volto a insistir, né, o quanto foi interessante a gente observar a reação das pessoas no treinamento. Legal. Tu chega uma hora que tu tem que controlar, na verdade, a euforia das pessoas. Olha só, eu estou administrando um curso lá passivo, as pessoas estão dormindo no fundo da sala, e eu começo a ter outro tipo de problema. Mas resolvível, né? Pô, ele sai perguntando quando é que é o próximo, quando é que é o próximo treinamento. Então, isso é interessante. E essa abordagem, essa atenção para a pessoa também é. Eu sei que é caro fazer o curso 1 a 1, né? Não dá para massificar, ainda mais num ambiente com muitos trabalhadores. Mas para nós foi o outro aprendizado. As pessoas, no geral, estão acostumadas a serem conduzidas, né, como um grande, não vou chamar, né, gado aqui, mas assim, vai para lá, treina, volta. Tu está sendo manipulado, assim, para atender uma legislação, e quando eles se deparam com uma atenção genuína, tu tá bem, tu vai ter uma experiência legal, se tu não quiser, tu não faz, tu já fez isso alguma vez? Não, vou te ensinar. Então, isso é gratificante, tu vê a pessoa tá percebendo que ela tá recebendo uma atenção. Legal. É por isso que nós tínhamos na equipe uma psicóloga, ela tinha esse perfil, de olhar na pessoa ao ponto de dizer, não tá confortável, né? Não precisa fazer. Ou quero fazer de novo. Não dá para fazer de novo. Tu vai ter que esperar o próximo ciclo e tal. Então, se eu deixo um recado aí, um aprendizado foi esse, da atenção das pessoas, e as pessoas se sentem valorizadas de ter um profissional ou dois ali na volta, dando atenção e dando feedback na hora. Olha, isso aqui tu errou por causa disso. O nosso simulador de içamentos, por exemplo, dependendo da pontuação, Yuri, a carga, ela não chega no destino. Dependendo da pontuação, o filme final do simulador é a carga caindo e o guindaste tombando, né? E a reação das pessoas é muito, muito interessante, né?
gente, quando cai, o que eu fiz? Onde é que eu errei? Eu derrubei esse guindaste, né? O que eu fiz de errado? Que interessante. E as pessoas fixam aquilo. É incrível quanto elas fixam também onde errou. Não só no que acertou, mas no onde errou. Então, para fechar, eu acho que Bem interessante. o comportamento, a reação são incríveis, e a gente sabe que aquela emoção, quando você toca a emoção, nós temos a aderência da informação no nosso cérebro. Né? E também um outro ponto que para pessoal de capacitação, né? Andragogia, né? Treinar gente com mais idade, sênior, é diferente adulto do que o ensino do adolescente e da criança, né? Leiam a respeito, tem técnicas, né? Tem ferramentas de PNL, então você tem que entender essa diferença. Você levar a mesma ferramenta que você ensina um adolescente para um adulto, não vai colar, né? Então também aí uma dica que eu recomendo, boas leituras aí na internet sobre andragogia, né? Como ensinar o adulto. Basicamente, você tem que dar significado para aquela. O adulto, ele só vai comprar aquele conceito quando aquilo ali vai mudar alguma coisa na vida dele, vai resolver um problema. A criança não, você diz é assim, sempre será, decore isso aqui, vai cair na prova, ela aceita, né? Mas o adulto, se você não der o significado daquela informação, vai entrar numa orelha e vai sair na outra. E o teu trabalho foi inútil. E dentro desse contexto, né, que uma das práticas da andragogia é a questão de usar as experiências deles mesmo, né, e as vivências que eles já têm em área daquilo que eles já fazem, né, acaba despertando realmente esse senso de... Porque CHD não tá limpo como tá da criança. Exatamente. CHD tem um monte de fobias e experiências ruins que ele tem que trabalhar. Que ele vai acabar tendo que... Isso aqui faz sentido pra mim porque vai melhorar o meu dia a dia, ou vai me trazer alguma vantagem no que eu já sei fazer, né? E é bem interessante esse ponto de vista mesmo, né? Da andragogia também dentro disso na realidade virtual. Na verdade, é uma infinidade aí de discussões que a gente pode ter sobre isso, né? E que todos nós aí, a gente, apesar de já estar há algum tempo com isso, a gente está aprendendo também como funciona, né? E como é que vai ser a resposta para isso daqui nos próximos períodos. Mas a gente tem uma perspectiva bem positiva e que isso realmente vai ser algo que vai nos ajudar bastante, né, Deise? Perfeito. E ouvir esses relatos, muito legal. Saber da reação das pessoas e tudo mais é interessante. muito legal, né? Muito bom ver isso funcionando assim, né? Muito bom, Fabrício, muito obrigada por ter vindo conosco aqui, compartilhar toda, né, a tua experiência nessa área nova aí. A gente preparou, né, um presentinho para você. Para agradecer. Faz tempo que eu tô de olho. Obrigado. Personalizado. Vou apreciar um bom café e vou lembrar do nosso bate-papo. Que legal, Obrigado. legal. É o mínimo que a gente pode fazer, né, para agradecer o teu tempo, né, de ter se deslocado também até aqui para conversar. Foi um prazer. Com a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Esperamos que a galera tenha não só apreciado, mas também anotado algumas coisas, né, para realmente implementar nas suas vivências. Inovação é tudo aquilo que a gente consegue fazer um pouquinho diferente, né? Não precisa de grandes coisas, de grandes mágicas para fazer, né? Então, que legal. Então tá. A gente agradece novamente então a presença do Fabrício conosco, né? E também agradece aí aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui do Desenrola, a Crifer, equipamentos de medição, a Marluvas, né? A Luvex, cremes de proteção, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Proseg, a MetaSafety e um parceiro novo hoje que está entrando com a gente, que é a Essência, né? E vai, inclusive, vir aqui conversar conosco no próximo episódio. Então, não deixem aí de nos seguir, nos acompanhar. E eles vão falar um pouquinho sobre a questão de detecção de gases, que é algo bem comum aí para quem trabalha no ramo industrial, né? Parte de espaço confinado, liberação de serviços aí com algum tipo de explosividade, inflamabilidade. Não deixem de assistir aí as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Pessoal, então, Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Prazer. E a gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Não deixem aí de compartilhar nos grupos de vocês, copie o link aqui do vídeo do YouTube, deixem um comentário. Então, sigam aí o Desenrola SMS para mais informação aí gratuita e de qualidade. Isso aí. Não deixem de se inscrever no canal, que é para receber as notificações de quando a gente lança vídeo novo. Isso aí. Então tá. Pessoal, até uma próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.